Saudações, pessoal. Luciano Duarte, vamos falar sobre órteses dos membros inferiores. Bom, algumas considerações que são interessantes para um início de papo a respeito desses recursos que podem ser tanto terapêuticos quanto profiláticos. Profiláticos, né? Ou seja, de prevenção. Uma característica importante da independência dos seres humanos é a mobilidade, que é a capacidade de se deslocar de um lugar para o outro de forma independente, como a capacidade de se levantar da cama, por exemplo, ou da cadeira, de andar, de correr. Então, observem aí, pessoal, que a virtude chamada mobilidade, né, o movimento, que é um processo básico, vital, ele precisa ser conquistado diariamente, né? A capacidade de se deslocar. Me deslocando, eu posso me alimentar, posso me higienizar, posso procurar o meu lazer, posso me relacionar socialmente. Uma série de coisas, então, que surgem, entre aspas, da simples habilidade de se mover autonomamente. Durante o processo de reabilitação, o principal objetivo do tratamento é o de auxiliar o paciente a reconquistar o máximo possível a sua mobilidade independente. Um dos recursos terapêuticos que auxiliam nessa mobilidade independente são as órteses. Então, meus amigos, reparem que aí temos um recurso que nos dá, no mínimo, a possibilidade de recuperar uma mobilidade autônoma, uma mobilidade independente por parte dos nossos pacientes. Uma nota: o Sistema Único de Saúde reconhece o direito aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de prescrever órteses e próteses, bem como materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico. Isso se deu por meio de publicação da portaria SAS/MS, número 661, de 2 de dezembro de 2010. Então, meus amigos, fica conferida ao fisioterapeuta, desde 2010, a possibilidade, o direito de nós prescrevermos órteses e próteses, materiais de locomoção, né, materiais auxiliares de locomoção. Desta feita, meus amigos, fica a reflexão. É preciso ter conhecimento destes artefatos para que tenhamos também a responsabilidade na indicação, que deve ser correta, que deve ser aquela que vislumbra a mobilidade independente do paciente, o bem-estar do paciente em consequência. Pessoal, o objetivo principal da prescrição de uma órtese para o membro inferior, que é o nosso foco aqui, é o de estabilizar uma ou mais articulações que não têm condições musculares para a sustentação e a realização da marcha, perdão. Veja bem, meus amigos, estabilidade articular. É isso que uma órtese providencia, já que não há condições musculares para sustentação e execução de uma marcha. Então, órteses para membros inferiores têm este objetivo principal. Eu estabilizo as articulações cujas condições musculares não estão adequadas para que a minha marcha tenha sustentação, para que os meus gestos motores para a marcha sejam estáveis. Pensem nisso. Durante o processo de reabilitação, o principal objetivo do tratamento é o de auxiliar o paciente a reconquistar o máximo possível a sua mobilidade independente. Um dos recursos terapêuticos que auxiliam nessa mobilidade independente são as órteses, nós já falamos sobre isso. As órteses de membro inferior, meus amigos, que são os elementos com os quais estamos tratando aqui, também podem ser prescritas para a realização de ortostatismo, assim como para a prevenção de deformidades ou ainda para imobilizar determinada articulação ou segmento corporal. Vejam, pessoal, além de dar as condições adequadas, né, musculares e de estabilidade para a marcha,
eu também posso usar naqueles pacientes paraplégicos ou tetraparéticos, por sinal, desses pacientes ficarem em pé. O uso do ortostatismo diário, né, dependendo do terapeuta, das circunstâncias, 2, 3 vezes ao dia, é muito bom para a saúde desse paciente, né? No cunho, né, circulatório, por exemplo. Prevenir deformidades. Um paciente pode estar numa situação tal que, se eu deixar um padrão postural patológico atuar sem uma intervenção, eu terei deformidades permanentes. E isso vai certamente impedir a mobilidade do paciente. Ou ainda, para imobilizar uma articulação ou um segmento corporal. Imobilizar no sentido de repousar, por exemplo. Você quer economizar aquela articulação, aquele segmento corporal, você quer deixá-lo em repouso, você pode usar a órtese. O profissional habilitado para prescrever uma órtese não apenas faz a prescrição. É óbvio, né, pessoal? Tendo em vista aquela responsabilidade que lhes falei há pouco. Ele deve ser capaz de avaliar sua adaptação e utilização da órtese no paciente. Em outras palavras, a avaliação funcional do paciente deve ser minuciosa. E vou além, a avaliação global desse paciente, porque você vai analisar uma série de aspectos, desde a condição clínica do paciente, a condição funcional do paciente, a condição de ambiente do paciente, a condição social desse paciente, né? O que nós queremos, o que esse paciente está desejando no sentido da sua mobilidade autônoma. Então, todos esses aspectos têm que ser muito bem sistematizados para que a indicação seja perfeita, né? Para tanto, deve realizar uma minuciosa avaliação com o objetivo de identificar a disfunção e mensurar as necessidades funcionais do paciente para definir a órtese mais indicada para cada caso. Nós não podemos errar na prescrição da órtese, senhoras e senhores. Bom, definição. O termo órtese é derivado da palavra grega ortoses, formada por ortos, que significa reto, direito, mais o sufixo cis, que expressa ação, estado ou qualidade. Portanto, ortoses é ação de endireitar, de tornar reto, de retificar. Obviamente, pessoal, que essa palavra toma dimensão maior, né? A definição da palavra órtese, por exemplo, no dicionário de termos médicos, que deve nos acompanhar constantemente, né? Um dicionário de termos médicos, vai além simplesmente da sua origem, né? Da etimologia da palavra, e a descreve como, abre aspas, aparelho ou dispositivo ortopédico de uso externo, destinado a alinhar, a prevenir ou ainda corrigir deformidades ou melhorar a função das partes móveis do corpo. Esta é uma definição, por exemplo, do Dicionário de Termos Médicos de Medicina e Saúde, do Ray. Vamos de novo? Aparelho ou dispositivo ortopédico de uso externo, destinado a alinhar, a prevenir ou corrigir deformidades, ou ainda melhorar a função das partes móveis do corpo. Então pensem, né? Se eu sei definir algo, eu sei das várias vertentes que este algo, que este elemento agora definido pode me dar. Então, eu preciso ter o conhecimento de órtese, desde o material que é constituído, o segmento do corpo em que ele vai ser usado, para que ele serve. Então, são várias as responsabilidades, e eu insisto nesse aspecto, porque você não pode prescrever uma órtese, o paciente gastar um dinheiro e aquela órtese não servir para quase nada, né? Ou para enfeite. Existem indicações e indicações, elas devem ser conhecidas e a prescrição deve ser perfeita. As órteses são aplicadas externamente à articulação ou segmento corpóreo
quando o paciente apresenta algum tipo de disfunção ou necessidade de suporte e devem ser utilizados como recurso ou terapêutico ou, né, preventivo ou terapêutico complementar. Eu preciso ter um tratamento padrão chave para aquele paciente e a órtese pode ser um tratamento complementar, um auxiliar no meu tratamento base. E aí uma ilustração com diversas estruturas, né, ortóticas. Nomenclatura, né? Eu que sou um apaixonado pela anatomia, prezo muito pela terminologia, até porque padroniza o conhecimento, padroniza a indicação, padroniza a comunicação entre profissionais. Então, evita as confusões. E, como nós estamos no ensino superior, as diretrizes curriculares nacionais pregam o quê? Rigor científico. Então, eu tenho que saber falar tecnicamente. Historicamente, meus amigos, as órteses eram identificadas pelo nome de quem projetou, férula ou órtese de Harris, como uma forma de reconhecimento ao projetista. Também se identificavam órteses pela doença ou pelo comprometimento, órtese paraneurite, ou ainda o local de origem da órtese, colete de Milwaukee. Para identificar a parte do corpo envolvida, temos aí um probleminha, né, de configuração. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Atualmente, a maioria das órteses tem uma designação genérica para identificar a parte do corpo envolvida e a sua função. Veja aí, pessoal. A designação genérica é para identificar a parte do corpo envolvida e a função. A nomenclatura que utilizaremos para as órteses dos membros inferiores será em inglês, descrita pela primeira vez por Harris, já citado aqui, né, em 1973, e que passou a ser considerada uma terminologia universal. Ainda é largamente usada. Se os senhores quiserem estudar sobre órteses e quiserem artigos na língua inglesa, os senhores poderão colocar simplesmente a abreviatura e os senhores terão aí manuscritos muito bons em inglês, usando essa nomenclatura, né, de Harris. Essa nomenclatura foi aceita pela International Organization for Standardization, a ISO, que elaborou a ISO 85483, 1989. Prosthetics and Orthotics Vocabulary Terms relating to external orthosis. Lamentável em inglês, mas vamos lá. A nomenclatura proposta por Harris e a ISO, né? Veja aí que a ISO é uma organização internacional de padronização. Seguem a convenção de se utilizar as iniciais em inglês das articulações ou segmentos corporais envolvidos no sentido crânio-caudal, né? Superior, inferior, e a letra O, que quer dizer ortose, no final. Entenderam? Então, utilizam-se as iniciais em inglês de quem? Das articulações ou das partes do corpo humano envolvidas. No Brasil, meus amigos, a Associação Brasileira de Normas Técnicas publicou em 1999 as normas ABNT, NBR e ISO 85493 de 1999. Termos relativos a órteses externas para a língua portuguesa, né? Eu até coloquei links aí no final dos slides e isso dá a você a possibilidade de visitar esses documentos. Contudo, pessoal, uma nomenclatura própria é utilizada pelo SUS, Sistema Único de Saúde do Brasil, na tabela unificada de procedimentos e insumos estratégicos do SUS, buscando diferenciar os tipos de órteses dentro de um mesmo grupo. Por exemplo, uma AFO, que é Ankle Foot Orthose,
Na tabela do SUS, né, uma AFO é o quê? Uma órtese de pé e talo crural. Né? Talo crural que é ainda, infelizmente, largamente usada como tornozelo. Na tabela do SUS pode ser uma órtese dinâmica suropodálica, tipo mola de Codeville, ou órtese suropodálica adulta sem articulação em polipropileno. Notem, meus amigos, isto é um problema, né? Se você for servir ao SUS, você precisa saber, né, dessa tabela unificada de procedimentos e insumos estratégicos do SUS, porque o SUS usa uma outra terminologia para nomear aí as órteses. Então, coloquei esse quadrinho aí do Ragnarsson, que comenta justamente a nomenclatura em inglês, a nomenclatura em português e a nomenclatura correspondente na tabela do SUS, certo? E aí tem o site também da fonte. Bom, tipo de material. Os materiais mais comuns, meus amigos, utilizados na confecção de órteses para os membros inferiores são plástico, couro, metais, borracha, espuma e tecidos. Materiais distinguem-se em relação à força, custo, faltou uma vírgula aí, né? Flexibilidade, peso, durabilidade, também faltou uma vírgula aí, flexibilidade, de novo, facilidade de moldagem e estética. Couro, amplamente utilizado na confecção de muitas órteses. Nós vemos muitas órteses com o material couro, né, fazendo parte dessa estrutura. Tem boa resistência e por isso é amplamente utilizado para correias e parte superior de calçados. O processo de curtição do couro endurece a pele e a torna mais flexível, mais forte e mais porosa. É de fácil manuseio, não tóxico e boa estética. Para alguns tem boa estética, né, pessoal? Para outros não. Por que eu estou falando isso? Porque é interessante que o paciente se sinta bem em usar a órtese. Se ele não usar a órtese e você que viu necessidade e indicou e ele não quer usar por conta de questões, né, de vaidade, de estigma, que isso pode acontecer, você precisa aí ter um plano B. Então nós estamos vendo aí, pessoal, olha que palmilha bonita, né? Essa eu acho muito bonita. É uma estrutura bem bacana aí, bem trabalhada, né? Olha aí a parte inferior com EVA, outro material, né? E aqui você vê também uma área de amortecimento, né? Olha aí que bonita a palmilha, muito bonita, né? Bacana, mas como indicá-la, né? Seu paciente, sua paciente usam tênis, usam um calçado que seja compatível em você encaixar essa palmilha? Plástico. Os plásticos são materiais orgânicos sintéticos, relativamente leves, facilmente moldáveis, resistentes, de limpeza fácil e disponível em diversas cores. Podem ser classificados em termoplásticos e termorrígidos. Essa diferença é bem bacana. Os termoplásticos se deformam com o calor, tornam-se rígidos com o resfriamento. Os termorrígidos são plásticos, mas resistentes também, né? Os termorrígidos são plásticos mais resistentes. Acho que eu dei uma entonada aí inadequada. Os termoplásticos são plásticos mais resistentes. Os termorrígidos, perdão. Eita, vamos começar de novo? Os termoplásticos e os termorrígidos são as duas categorias de plástico que nos servem de materiais para constituição de uma órtese. Ok. Os termoplásticos se deformam com o calor e tornam-se rígidos com o resfriamento. Então, são bem moldáveis esses termoplásticos.
Os termorrígidos são plásticos mais resistentes, mais difíceis de trabalhar, e seus componentes apresentam uma maior possibilidade de causar alergia à pele humana. Agora ficou claro, né? Que antes, pelo amor de Deus, deu uma embolada aí. Ok, galera? Muitas órteses são confeccionadas em materiais termoplásticos. Para a realização da moldagem, o termoplástico deve ser aquecido e, durante esse processo, as moléculas deslizam livremente umas sobre as outras. Com o resfriamento, as moléculas fixam-se na posição final e o termoplástico torna-se rígido. Isso é química, né, pessoal? Tranquilo. São classificados em termoplásticos de alta e baixa densidade, ou alta e baixa temperatura. Na hora de falar densidade, eu já pensei em temperatura, certo? Então, os termoplásticos, ou de alta e baixa temperatura, você também pode falar ou alta e baixa densidade. Meus amigos, os termoplásticos de baixa temperatura são manipulados e moldados em temperaturas inferiores a 80 graus. Geralmente 70 graus a turma, né, molda direitinho, isso dá para fazer num cantinho no seu consultório. E podem ser moldados diretamente sobre o membro do paciente, tornando o procedimento mais rápido, como, por exemplo, as órteses para a região radiocarpal e mão. Né? Uma área pequena, em que você pode trazer o termoplástico, colocar na mão do paciente. É claro que você vai ter cuidados, né, com a questão da temperatura e tal, mas não é um plástico, não é aquele plástico que se desfaz, que vai causar uma queimadura, que vai grudar no paciente, você vai saber disso. Né? Então, uma área pequena como a radiocarpal e a mão aí que tem as articulações carpo-metacarpais, metacarpo-falângicas e interfalângicas, sobretudo essas, você tem aí um controle muito bom com esse tipo de órtese. Olha aí, você compra a placa, né? E você molda na situação que você quiser no seu paciente. Olha aí que bacana. É muito bacana isso aqui. Olha aí. Usou o velcro ali, umas tiras de velcro, e colocou na posição que você quer. Para quê? Para imobilizar? Para evitar deformidade? Para repousar aquele segmento corporal? E aí, né, notem que eu estou mostrando de membros superiores para vocês, embora o nosso ponto aqui seja a órtese dos membros inferiores. Né? Mas o fato é que mostro a vocês aí os tipos de materiais. Olha aí. Adaptações magníficas para inadequações posturais das mãos, né, no uso de atividades como a escrita, a alimentação. Olha aí que gracinha, e tem um link aqui para essa notícia, né, o bebezinho na UTI neonatal, com algumas apresentações neurológicas, fizeram uma órtesezinha para ele, né, para evitar deformidade. Aqui, meus amigos, observem, são 3 vídeos, né, de uma colega da terapia ocupacional muito bons, que vocês, né, precisam ver aí, e que é uma demonstração de como o termoplástico pode ser usado com tranquilidade. Termoplástico de baixa temperatura. Bom, tipo de material ainda, plástico. Uma vantagem, pessoal, desse termoplástico de baixa temperatura é a boa memória, que é a capacidade de serem remodelados inúmeras vezes quando são aquecidos. Contudo, é claro, podem pecar pela resistência, né? Essa sucessividade de aquecimentos, você pode perder aí a estrutura do termoplástico. Aí eu coloquei alguns nomes de empresas onde você pode, né, identificar os sites e comprar. Na Aquaplast, na Poliforme, Ortoplast, Exeforme. Comprar o que, Luciano? As placas de termoplástico de baixa temperatura. Os termoplásticos de alta temperatura são mais resistentes
e necessitam de temperaturas mais elevadas, né? 150, 160 graus para sua moldagem, né? Não para seu moldagem. E por isso devem ser trabalhados sobre moldes positivos em gesso, né? Veja aí que você vai ter que usar o gesso como um molde positivo. Então, termoplásticos de alta temperatura, nós podemos listar aqui o polipropileno, o policarbonato, o PVC e o acrílico. Olha aí, já é um termoplástico de alta temperatura, né? Você já vê aí, ó, metal, porque não é uma coisa mais tão flexível. Temperaturas aí de 150, 160 graus para moldar um plástico desse. É algo de maior resistência, de maior durabilidade. Né? Olha as órteses aí de membro inferior, já que o membro inferior tem o ofício da marcha e da sobrecarga de peso. Então, certamente, os termoplásticos de alta temperatura ajudam muito mais, né, na ortetização. Metal. Nas órteses, pessoal, a maioria dos metais é utilizada na forma de ligas. Sim, combinações de elementos em que pelo menos um deles é metal. As ligas aumentam a força e a resistência ao uso e também à corrosão. Os metais mais utilizados para a confecção de órteses de membros inferiores são o aço inoxidável, o alumínio e o titânio. O aço inoxidável é uma liga de ferro, níquel e cromo, tornando-o bastante rígido e durável, porém pesado. O alumínio é frequentemente utilizado na forma de liga de cobre, manganês e outros elementos. O alumínio é resistente à corrosão e também mais maleável e mais leve que o aço. Já o titânio é muito leve, é o filé, tem alta resistência à corrosão, porém é caro. Então, olha aí o metal sendo empreendido na construção de órteses, né? A Townsend, você pode visitar o site da Townsend também. Você vai observar aí não só o uso de metal nas órteses, mas você pode conhecer um universo de órteses muito bem feitas. Tá? Eu não trabalho para eles, não estou recebendo nada por isso, mas realmente é um material muito bacana. Borracha. Meus amigos, as borrachas possuem elasticidade, né? Que é o fato de você esticar e ela voltar ao seu comprimento normal. Capacidade de absorção de impactos e resistência. A borracha tem isso. Borrachas sintéticas como neoprene são utilizadas para a confecção de órteses pré-fabricadas e são de baixo custo, também resistentes à corrosão. Quem nunca viu, né, a borracha aí nas suas diversas modalidades sendo utilizadas como órtese. Aqui no membro inferior, aqui no membro superior, mas nessa apresentação de materiais nós aqui apresentamos de forma geral, né, como os elementos constituintes, como borracha, metal, espuma, como é que eles se apresentam, mesmo que sejam em outros segmentos do corpo. Espumas. As espumas são utilizadas na confecção da órtese e como também, pessoal, interface de proteção entre as órteses e a pele da articulação ou do segmento corporal envolvido. Então, você tem a órtese, a espuma e a pele daquela área que você está usando a órtese. Para quê? Para proteção, certo? Especialmente onde, meus amigos? Nas regiões sujeitas à pressão, né? A um contato mais firme, para evitar a abertura ali de feridas, a lesão da pele. Então aí, uma órtese de membro superior também, espuma para tornar confortável, né? Para evitar um atrito, olha um coletezinho cervical. Ok, pessoal, esse foi o primeiro momento, né? Vamos empreender o segundo momento aí, daqui a pouco nós voltamos. Forte abraço, dá aquela curtida, dá aquele like, se inscreva no canal. É o youtuber aqui incorporando. Um abraço, galera.